Mas olha só, agora nós estamos aqui, hoje, então, à noite, celebrando culto de ceia, esse culto especial de ceia do Senhor. E hoje à noite, eu gostaria que a gente hoje celebrasse aqui na ceia do Senhor, que seja uma ceia de gratidão e louvor a Deus. Gratidão e louvor a Deus. Queria fazer esse convite para você. E fazer esse convite baseado no testemunho do apóstolo Paulo. Talvez você chegou aqui hoje à noite, eu não sei como é que está o teu coração, mas você está cheio de inquietações. Você está cheio de lamentos, de tristezas. Não sei como é que você chegou aqui, ou quem está assistindo de casa, e você fala assim: pastor, eu não estou com o coração para louvar, eu não estou com o coração para agradecer, meu coração está assim, abatido. Mas eu queria encorajar você, não importando a circunstância, o momento, ou especialmente como você está se sentindo, mas nessa noite eu queria encorajar você, para você sentar à mesa do Senhor, nessa ceia aqui, com um coração e com os lábios cheios de louvor e de gratidão ao nosso Deus. Amém, irmãos? E eu queria encorajar você a fazer isso baseado no testemunho do apóstolo Paulo, e eu vou pedir para abrir lá em 1 Coríntios capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 4 ao verso 9. 1 Coríntios capítulo 1, eu vou ler na versão NAA, tá? Já está aí a NAA, né? E esse aqui é um texto de louvor a Deus, que o apóstolo Paulo escreveu pela igreja de Corinto. E você vai perceber aqui na leitura que ele faz esse louvor pelo passado, ele faz esse louvor pelo presente, e ele também faz esse louvor, essas ações de graça, pelo futuro. E aí eu queria que você prestasse atenção então nisso que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele começa falando do passado, ele diz assim, verso 4: sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Sempre, sublinhe aí na sua Bíblia, sempre, por causa da graça de Deus que foi, olha agora o passado, foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês, olha no passado, foram o quê? Enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E aí o apóstolo Paulo continua o seu louvor, só que agora ele vem para o tempo presente. No verso 6 e 7 ele fala do presente, ele fala assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido, agora, olha só, o tempo presente, confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta hoje, no tempo presente, não lhes falta nenhum dom, nenhum presente, nenhuma dádiva, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele passa para o futuro. Veja o verso 8, como agora o louvor dele passa para o futuro. Ele diz assim: ele também os confirmará. Agora está falando do amanhã, está falando do futuro. E vai confirmar até quando, irmãos? Até o fim. Confirmar, ele vai enraizar, ele vai firmar, ele vai solidificar mais e mais a vida de vocês, irmãos de Corinto, é o que ele está dizendo. E ele vai fazer isso, né, até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele encerra esse louvor no verso 9, e eu queria pedir para a igreja ler junto agora, vamos ler juntos, bem fortes, vamos ler com força o verso 9. Ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Temos aqui um texto de louvor, de ações de graça, que expressados pelo nosso apóstolo Paulo, e isso tudo em relação à igreja de Corinto.
Mas o que é interessante a gente perceber nesse texto e nessa expressão de louvor do apóstolo Paulo? É que nem tudo ia bem. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas palavras, nem tudo ia bem. Louvor pelo passado, louvor pelo presente e gratidão também a Deus pelo futuro. Aquilo que eu lembro do passado, eu dou graças a Deus, que eu lembro do passado. Aquilo que eu vejo hoje no presente, eu dou graças a Deus. E eu dou graças a Deus também pelo futuro, porque eu sei que o Senhor, Ele é fiel e Ele vai permanecer fiel. Mas, quando o apóstolo Paulo, ele escreve essas orações de louvor aqui, nem tudo, meus irmãos, ia bem. O apóstolo Paulo, ele tinha bons motivos para, se a gente pudesse colocar assim, para não louvar e não agradecer. Ele tinha bons motivos. E talvez você chegou hoje à noite aqui, na tua vida, nem tudo estando bem. E você tem bons motivos hoje para dizer, não vou louvar, não tenho motivos para agradecer. E o apóstolo Paulo nos dá esse testemunho, então, dizendo assim, não, a gente tem sim motivo. A gente tem motivo para agradecer. Olha que coisa curiosa. Ele dá graças a Deus pelo passado desses irmãos e dessa igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha bons motivos para olhar para o passado deles com lembranças negativas. Ele tinha bons motivos para olhar para o passado, não com louvor. Ele tinha bons motivos para olhar para o passado com um coração cheio de frustração e com lembranças negativas. Ele tinha bons motivos para olhar para o presente, não com louvor, não para o momento que ele estava escrevendo, com louvor, mas com grandes preocupações. Porque você já leu a carta dele aos Corintianos ou não? Carta de Paulo aos Corintianos, você já leu essa carta? E você vai ver que ele escreve para corrigir várias coisas que estavam preocupando na igreja. Então o apóstolo Paulo, quando ele olhava para o momento presente, ele tinha bons motivos para ter grandes preocupações. Mas ele começa fazendo o quê? Olhando para o presente e vendo a graça de Deus operar. Louvando. E ele tinha bons motivos para olhar para o futuro dessa igreja e para o futuro deles. Ele tinha bons motivos para olhar com pessimismo, não com louvor, não com confiança, mas ele tinha motivos de sobra para olhar com pessimismo. Porque ele vai descrever pelo menos 8 problemas preocupantes que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. 8 problemas preocupantes. Então, é impressionante assim que quando o apóstolo Paulo fala essas palavras, e ele diz assim, eu sempre dou graças a Deus por vocês. Pelo que aconteceu no passado, pela graça que Ele deu para vocês no passado, por aquilo que eu estou vendo Ele operar no presente, na vida de vocês, e por aquilo que eu sei que eu posso esperar do futuro, na graça de Deus. Mas ele faz isso num contexto onde nem tudo estava bem. No passado, ele poderia ter lembranças negativas. E tinha. Ele poderia carregar essas lembranças negativas. Por exemplo, quando ele esteve em Corinto, porque ele esteve em Corinto alguns anos antes de escrever esse louvor. Quando ele esteve em Corinto, o livro de Atos diz que
lá em Corinto, ele e os missionários passaram por problemas muito assustadores, terríveis, perseguição. O apóstolo Paulo foi levado a juízo. Um irmão, um amigo, foi espancado, linchado. Um irmão querido da igreja, num tumulto que houve. Foram momentos difíceis, tão difíceis, irmãos, tão difíceis, que diz que o próprio Senhor Jesus se colocou ao lado do apóstolo Paulo, diz o livro de Atos, e falou com o apóstolo Paulo. Eu vou pedir para abrir lá em Atos 18. Atos 18, isso aqui agora é Paulo no passado, lá em Corinto, Atos 18, o verso 9 e o verso 10. No meio desse contexto, era um contexto assustador que eles estavam vivendo, de perseguições, de pressão, de falsas acusações. E aí ele diz assim: certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor Jesus lhe disse o quê? Não tenha medo, não temas. Jesus disse para ele. Por que Jesus diz isso para ele? Ele estava como? Estava assustado, estava com medo. Pelo contrário, Jesus diz: fale e não fique calado, porque ele estava pensando em ficar calado. Estava com tanto medo que ele estava pensando em ficar calado. E Jesus fala assim: não temas e não fique calado, fale. Por quê? Vamos ler juntos o verso 10. Por quê? Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Esse texto diz que Paulo estava com medo, pensando em até parar de falar, mas Jesus se revela para ele, se coloca ao seu lado e numa visão, num sonho, Jesus diz assim: não tenha medo, eu estou com você. Mas foi difícil. Quando Paulo olha para trás, ele tinha motivos para olhar para trás com lamentações, não com louvor. Um amigo querido da igreja, um amigo lá, foi espancado. Ele podia olhar para trás com amarguras, mas ele olha com louvor. Ele olha para o presente, e ele podia olhar para o presente com o coração tomado de preocupações, de ansiedades, mas ele olha, e porque não está tudo bem, tem problemas, mas ele olha ele diz: eu dou graças a Deus por aquilo que Deus está realizando hoje, porque eu sei que Ele está realizando. E ele poderia, porque não está tudo bem, ele poderia olhar para o futuro com pessimismo, mas ele olha com confiança, ele olha para o futuro com louvor. Como é que você chegou hoje à noite aqui? Sinceramente, no fundo do teu coração, como é que você entrou hoje à noite aqui nesse lugar? Talvez quando você olha para trás, você não tem louvor. Você olha para trás e você tem lembranças negativas. A psicologia chama, né, Juliana? A psicologia chama de traumas. Traumas. Você olha para trás, não tem louvor, só tem trauma. Não vou pedir para levantar a mão aí, mas a última coisa que quer é lembrar do passado. Quem aqui está querendo esquecer o passado, né? Esquecer, quero esquecer. Mas Paulo olha com louvor. Talvez para o presente, não está tudo bem. Tem dificuldades. E você diz assim: não, eu tenho motivos para me preocupar. E aí o apóstolo Paulo dá esse testemunho assim, dizendo: não, vamos louvar, vamos dar graças a Deus. E olhando para o futuro, ele diz: eu dou graças a Deus. E a questão é: por quê? E aí eu vou encerrar a mensagem e nós vamos para essa ceia, que eu gostaria que fosse uma ceia sua hoje de gratidão, você diante de Deus. Você diante de Deus, com teu coração cheio de gratidão, mesmo não estando tudo bem. Por que ele agradece assim? Qual é a razão
para o apóstolo Paulo ter essa atitude de gratidão, mesmo quando não está, nem tudo são flores, tem muitos espinhos aí. E qual é então a razão para ele ter essa atitude de ação de graças, de louvor? E é uma razão. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos diz qual é a razão para ele ter essa atitude de gratidão. Isso está no verso 9, 1 Coríntios 1, 9. Eu gostaria que você visse aí, está aí, 1 Coríntios 1, 9, e ele fala isso aí no texto. Vamos ler essas primeiras três palavrinhas só, eu aprendi decor. Lembra, irmãos, dessa aí? Então vamos lá. As três palavrinhas, quais são? Fiel é Deus. Amém? Vamos repetir? Fiel é Deus. Por que eu posso olhar para trás e agradecer? Mesmo tendo lá no passado lutas terríveis a gente passou. Mas eu posso agradecer. Por que eu posso olhar para o presente mesmo não estando tudo bem e louvar? E por que eu posso olhar para o futuro num contexto de inseguranças, em que a gente vê às vezes incertezas, nuvens negras de incertezas no horizonte, mas eu olho para frente e eu louvo a Deus? Por quê, irmãos? Porque, vamos repetir, fiel é Deus. É porque Deus é fiel. E quando eu estou com o meu coração ancorado nessa certeza da palavra, que Deus é fiel, eu posso olhar para trás e, como o apóstolo Paulo, enxergar nos dias mais difíceis, nas noites mais escuras, se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver o Senhor Jesus do nosso lado. É ou não é, irmãos? Tivemos lutas, tivemos desafios terríveis na vida às vezes. Quantas vezes nós passamos por tribulações e desertos e aflições que a gente não imaginava. Como é que não vai ter saída? Não tem. E coisas que geraram traumas na gente. Coisas que geraram traumas. Mas quando a gente olha com cuidado para aquele passado, a gente vê isso que a palavra de Deus ensina. Na noite mais escura, quando Paulo estava naquela cela, pensando em desistir, com medo, sendo ameaçado de morte, com um amigo espancado, naquele momento ali, diz a palavra que Jesus se colocou junto de Paulo e disse assim: eu estou com você. Não temas. E aí eu pergunto para você, esse também não é o nosso testemunho, irmãos? Não é o nosso testemunho? O passado, às vezes, foi muito doloroso. Mas a gente pode testemunhar que Deus foi fiel. Deus foi fiel. E quando a gente olha assim a gente olha para o passado assim com uma lupa, para aquela noite escura, de repente você vai ver o Senhor Jesus do teu lado, dizendo: não temas, eu estou contigo e eu vou atravessar esse deserto, ninguém vai te fazer mal. Eu vou te carregar, meu filho. Não cesse de falar, não cesse de confiar. E quando aí o apóstolo Paulo vem para o presente, é a mesma coisa. No tempo presente, ele diz assim que esse testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, hoje, de maneira que não lhes falta hoje nenhuma dádiva de Deus. Tudo aquilo que a gente precisa, não nos falta, porque o Senhor é fiel. E para o amanhã, pastor? O amanhã, com esse mundo cheio de incertezas, a gente nunca sabe se você vai ligar o jornal amanhã, qual é a bomba que vem?
E para o amanhã? Eu posso ter essa gratidão, esse louvor? E aí o apóstolo Paulo diz, claro que sim, porque ele também vai confirmar vocês até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é fiel, eu posso olhar para trás e dizer, obrigado, Senhor. Como o irmão Nelson falou hoje de manhã, a gente olha para trás e tem muito sofrimento, mas que quando eu olho hoje, eu vejo que eles foram pedagógicos. Eu vejo que eles foram sofrimentos que me melhoraram. Porque o Senhor é fiel. E quando a gente olha para o hoje, eu posso louvar. Está tudo bem, irmãos? Não, tem muita coisa que às vezes não está bem. Louve a Deus se tiver tudo bem. Mas louve também ao Senhor se não estiver tudo bem. Sabe por quê? Porque hoje Ele permanece fiel. E para o amanhã, o Senhor, Ele é fiel e Ele vai confirmar até o fim. A fidelidade de Deus. Por que eu posso louvar, irmãos? Porque Deus é fiel. Eu posso louvar a Deus por causa da sua fidelidade. Que notícia maravilhosa, a fidelidade de Deus. Que notícia, irmãos, que coisa boa, que âncora para o meu coração e para a minha vida. Dizer que Deus é fiel significa dizer que Deus permanece o mesmo que Ele sempre foi. Que Deus, Ele não muda. A fidelidade de Deus me fala de estabilidade, de firmeza, de segurança. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus de veneta, um Deus de impulsos repentinos, que muda de ideia por qualquer coisa, que é instável. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus fiel, que significa que eu posso confiar nele. Ele não é instável. Ele não é como nós. Ele não é como eu, vou falar eu aqui, né? Instável, que começa um regime amanhã de manhã com toda a força e terça-feira eu já paro o regime. Começo na segunda, compro até um tênis de R$500 para usar, para correr, e aí eu acabo com a dieta na terça-feira. Deus não é assim, glória a Deus. Porque quando Deus promete e Ele se compromete, isso vai até o fim, irmãos. É isso que significa essa fidelidade de Deus. A Bíblia usa ilustrações para falar dessa fidelidade. E talvez uma das ilustrações mais interessantes que a Bíblia usa para falar é a ilustração da rocha e dos montes. O meu Deus é a minha rocha, em quem eu confio. Rocha passa essa ideia de estabilidade, daquilo que o tempo não muda. Passa o tempo, passa os séculos e a rocha permanece firme. O nosso Deus, Ele é essa rocha onde eu posso ancorar a minha vida. Porque nada vai tirar essa rocha do seu lugar. O nosso Deus é como essa rocha e como esses montes, é o que a palavra de Deus ela nos ensina. E a gente canta isso. A gente canta isso nos nossos louvores. Se não, veja, por exemplo, o Salmo de número 125, os versos 1 e 2. Isso aqui já tem louvor, né? A gente canta isso na igreja, né? Os que confiam no Senhor são como o quê? O monte Sião, que não se abala, mas continua firme até mês que vem. Quando muda o presidente, muda o monte? Não muda, continua firme para sempre. Verso 2: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está conosco, irmãos. O Senhor está ao nosso redor, ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque Deus é como esses montes em volta de Jerusalém, que estão lá há séculos e séculos e séculos. Deus está com o seu povo,
como esses montes estão em volta de Jerusalém, Deus está ao nosso redor, de maneira fiel, com a sua aliança. E porque Deus está assim, os que confiam no Senhor são como? Se Deus é como os montes ao redor do Monte Sião, os que confiam no Senhor podem ser como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E aí, é isso que a palavra de Deus fala e ilustra essa estabilidade, trazendo para nós aqui, contextualizando, a gente podia dizer assim, né? Que como em volta de São Paulo está a Cantareira, amém, irmãos? Aqui do nosso ladinho está a Cantareira, o Senhor está ao nosso redor, amém? Quando você sair daqui, se você olhar ali para o fim da avenida, você vai ver a Cantareira ali. Assim também o Senhor está ao nosso redor. E eu fiz lição de casa, eu estudei, viu, irmãos? Então, olha só, uma informação que eu vou dar. Eu fui estudar a geologia da Cantareira, olha só, irmãos, para trazer para vocês hoje aqui. Para que você saiba que assim como é a geologia da Cantareira, assim é a fidelidade de Deus na tua vida. E por isso você pode louvar, mesmo não estando tudo bem. Porque Deus é fiel assim. E permanece conosco, como a Cantareira está ali. E eu fui ver a geologia. E olha só, anota aí, porque essa você vai esquecer. Eu já esqueci, eu estudei essa semana e esqueci, né? Mas anotei aqui. Na Cantareira foi achado granito da era pré-cambriana superior. Aleluia! Quem tem o dom de interpretação de línguas aí agora sim. Granito da era. A Cantareira é formada por granito da era pré-cambriana superior, que tem mais de 500 milhões de anos, dizem os geólogos. Mais de 500 milhões de anos, e ela está ali. E passaram milhares de anos, e séculos e séculos e séculos, e a Cantareira está onde? A Cantareira está ali. E como em volta de São Paulo está a Cantareira, a palavra de Deus diz assim também o Senhor está em volta do seu povo, Jerusalém. E o tempo passa, passam os governos, passam os presidentes, passam os imperadores, passam os poderosos, passa tudo e o Senhor permanece fiel. Fiel até o fim. E aí o apóstolo Paulo diz assim, e para o futuro, ele vai até o fim confirmar a gente. Firmar, confirmar, criar raiz, fortalecer, isso vai ser até o fim. Mas estava tudo bem? Não estava. Mas mesmo não estando tudo bem, a gente pode louvar ou não? Por quê? Porque Deus é fiel. E amanhã, quando você olhar para a tribulação de hoje, você pode ter certeza, irmão, que quando você olhar amanhã para a tribulação de hoje, você olhar com cuidado, você vai ver Jesus do teu lado, dizendo, eu estou contigo, filho, confia em mim. E é com esse espírito que eu quero convidar você hoje para você se assentar aqui à mesa do Senhor. Nós vamos para o nosso momento de ceia.